Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas, espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de um planeta e meio. É urgente diminuir nossa pegada ecológica, que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Vamos falar sobre pegada ecológica. Sempre que caminhamos por um terreno, deixamos marcas, seja na areia, na grama, lama. Cada passo fica ali, mostrando as pegadas de nossa passagem. Nossas atividades produtivas e estilo de vida também deixam pegadas. Você já parou para pensar? Provavelmente você já viajou de avião alguma vez na vida. É mais provável ainda que todos os dias você se locomova utilizando carro, ônibus, motocicleta. Possivelmente utiliza ainda alguns desses eletrônicos, como por exemplo, computador, smartphone, smartwatch. E não vamos esquecer dos eletrodomésticos, que praticamente não vivemos sem, como chuveiro, máquina de lavar, liquidificador, televisão, secador de cabelo, ar-condicionado, entre tantos outros. Você já pensou quantos recursos naturais e energia são utilizados para fazer tudo isso funcionar? Tudo o que temos ou usamos é uma natureza transformada. Para isso, existe uma metodologia que contabiliza o resultado do nosso padrão de consumo sobre os recursos naturais. Estamos falando da pegada ecológica.
Para conhecer qual a sua pegada ecológica e quantos planetas seriam necessários se todas as pessoas tivessem o seu estilo de vida, você pode utilizar uma ferramenta disponível em www.pegadaecologica.org.br. Assim, você poderá refletir sobre as ações cotidianas que contribuem com a redução da sua pegada. E para aderir a um estilo de vida mais equilibrado e amigável com o meio ambiente, você pode começar adotando medidas simples, bem como optar por alimentos produzidos localmente e de preferência orgânicos, como evitar o desperdício de alimentos, de água e energia. Sempre que possível, optar por meios de transporte coletivos ou que emitem menos gás carbônico, como o abastecimento com álcool. Praticar a coleta seletiva e, por que não, ter uma composteira doméstica. Pesquisar e, se possível, investir na microgeração residencial de energia com a instalação de placas fotovoltaicas. Consumir de forma consciente, refletindo sempre antes de realizar a compra de um produto ou equipamento. Dê preferência a produtos, equipamentos e serviços de empresas que investem na ecoeficiência, ou seja, que oferecem produtos e serviços a preços justos, que satisfaçam as necessidades humanas e que adotam medidas sustentáveis que diminuam os impactos ambientais e de consumo de recursos naturais durante o processo de produção. Ah, não esqueça que as suas ações de hoje podem contribuir para um presente e um futuro mais sustentáveis. Somadas, mesmo as pequenas atitudes geram grandes resultados. A obsolescência programada pode ser dividida em 3 tipos distintos: a obsolescência programada artificial, a obsolescência programada psicológica e a obsolescência programada tecnológica. A artificial vem do projeto, é da intenção prévia de se alterar o modo de uso do produto antes de sua fabricação. A psicológica ela é abrangente, ela atua como uma camada de contato, a interface com o usuário. Ela vai estar sempre presente e ela é o grande auxílio para que os outros 2 tipos funcionem devidamente. E a tecnológica, ela está diretamente relacionada à evolução natural e pesquisada para o aumento da capacidade dos processadores, memórias, sensores e outras tecnologias associadas. Os produtos que são fabricados hoje, eles não precisariam ser construídos para quebrar ou não funcionar bem antecipadamente. Eles não precisariam ser construídos para que sejam trocados e muitas vezes descartados. O complicado nisso tudo é que depende muito mais da intenção dos fabricantes em adotar ou não essa cultura do que ter uma legislação, uma regulamentação e um controle efetivo. Na outra ponta, o usuário é também impactado. E como em quase todos os casos não consegue fugir do fenômeno, ele é muito bem programado, torna-se, apesar de passivamente, um outro ator causador desse impacto. O Código de Defesa do Consumidor, o Decreto 2181 de 97, estabelece comandos normativos para que produtores de bens e serviços não utilizem desse expediente, ou seja, reduzir a durabilidade do bem ou serviço de forma programada. Então, o artigo 32 estabelece que, necessariamente, os produtores de bens e serviços terão que ter peças de reposição num tempo razoável, a fim de que esses bens possam ser utilizados pelo tempo útil normal desse produto, sem esse encostamento. Após a reclamação de forma formal à empresa, principalmente pela falta de peças, ele deve ir ao PROCON e provavelmente, se caso não houver possibilidade de solução através do PROCON estadual ou municipal, a única possibilidade que ele tem é de entrar no Poder Judiciário. Os tribunais, eles vêm responsabilizando, os produtores, sobretudo, quando não há essa peça de reposição.
E aí o consumidor tem direito à indenização ou então, né, a substituição do produto ou do serviço por um novo. Desde a implementação, né, da obsolescência programada, a produção e a comercialização dos artefatos, apesar de cumprir o objetivo inicial de fomentar o acréscimo no consumo, movimentando a máquina econômica, coloca a sociedade frente a crescentes aumentos de impactos ambientais, por se tratar de uma prática completamente antiecológica no que diz respeito ao esgotamento dos recursos, crescimento alarmante na geração de lixo eletrônico, de plásticos, excessos de embalagens, emissões por superaquecimento, diminuição da eficiência energética e o truncamento do ciclo de vida do produto. Essa questão da obsolescência programada, né, a gente deve ficar sempre atento, nos orientar nas compras, nos momentos de compra, principalmente pelos sites, né, de reclamação, pelos sites dos órgãos de proteção ao consumidor, ou até mesmo instituições que realizam a defesa do consumidor, que são privadas.